Salve, salve jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, o canal de Magic the Gathering voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sorin e você está assistindo mais um Deck Tech de Commander. Hoje nós vamos falar sobre mais um General de Commander 2017, Myzil, o Impostor, que é uma das lendárias que vem no deck de magos e cai muito bem comandando seu próprio deck. Então eu vou expor para vocês aqui um pouco das minhas considerações acerca desse cara aí, quais são os pontos fortes e como a gente pode fazer para montar um deck eficiente em torno dele, beleza? Ao contrário das deck techs anteriores, em que eu simplesmente elaborava as listas apenas com a suposição de estar montando aquele baralho, né, mas sem de fato fazê-lo, dessa vez eu realmente construí o deck com o Myzil, então eu já pude jogar algumas partidas com ele, testar as interações, as cartas e fazer algumas modificações necessárias, o que é bem legal, né, porque eu vou poder passar para vocês aqui uma ideia bem mais concreta, bem mais embasada sobre o comandante de hoje, já que o deck já foi testado, né? Afinal de contas, é isso que se espera de uma deck tech, né? Que ela reflita alguma experiência real com a lista que está sendo apresentada, mas vocês podem ficar tranquilos porque daqui para frente todos os decks de Commander 2017 vão ser devidamente testados e vocês terão o conteúdo mais completo e mais satisfatório, beleza? Lembrando que esse vídeo aqui ele fará parte de uma playlist que eu estou montando aí no canal sobre Commander 2017, o que significa que eu pretendo fazer deck techs para o maior número possível de generais presentes nessa coleção. Inclusive eu tô com uma meta para o futuro aí, né, de fazer a mesma coisa para cada coleção que saia a partir de agora. Então eu já tô correndo contra o tempo aí para não perder o timing até a próxima coleção, né, que é a Ixalan. Ela sai aí no final desse mês ainda, então por isso é provável que eu não consiga falar sobre todos os generais de Commander 2017. Provavelmente aí eu vou ter que deixar um ou outro de fora. Por conta disso, eu conto com a colaboração de vocês para me ajudarem a escolher o general a ser abordado no próximo vídeo já. Então não deixe de dizer aqui nos comentários qual general de Commander 2017 você gostaria que tivesse uma deck tech só para ele, beleza, pessoal? Bom, vamos nessa então, vamos falar sobre o nosso comandante de hoje. Myzil, o Impostor, é uma criatura lendária humano-mago que custa 4 manas. Ele é 4/4 e quando ele entra no campo de batalha você pode exilar um card de artefato ou criatura da sua mão ou do seu cemitério e colocar um marcador de jaula nele. Além disso, ele terá todas as habilidades ativadas de todos os cards que você possui no exílio com marcadores de jaula, sendo que você só pode ativar cada uma dessas habilidades apenas uma vez a cada turno. Cara, esse aí é o tipo de general que me faz parar tudo e começar a matutar combos atrás de combos. Você imagina a variedade de coisas que você consegue fazer com esse cara aí, porque ele pode ter qualquer habilidade, cara. Assim, nós já temos inúmeros casos de criaturas que copiam características de outros cards, né? Como é o caso aí dos clones, por exemplo. Mas uma criatura que consiga fazer isso com múltiplos cards ao mesmo tempo, mano, é sem precedente. Eu só consigo pensar em 3 cartas no Magic com características parecidas com o Myzil, que são a Necrotic User, o Elemental de Mercúrio e o Experimento Kraj. Mas nenhuma dessas 3 criaturas é capaz de fazer isso com tanta resiliência quanto o Myzil. Por quê? Repare que diferente dessas outras criaturas, as habilidades do Myzil provém de cartas que estão exiladas. A gente já sabe que é bem fácil remover criaturas do jogo ou exilar cartas do cemitério, né? Mas tirar do exílio, cara, é bem complicado. Até existem efeitos no Magic que são capazes de mover um card que esteja no exílio para outra zona, mas esses são muito escassos. E mesmo assim, eles provêm de cards muito específicos, que dificilmente você encontrará em qualquer deck por aí, né? Então, uma vez que você exile determinada carta com o Myzil, dificilmente alguém conseguirá fazer alguma coisa ali para interromper o seu acesso àquele card, né? Então isso é uma vantagem em tanto. Uma outra coisa aí que ainda está relacionada a esse ponto da resiliência da habilidade do Myzil, né, é que essas cartas exiladas se tornam um recurso basicamente permanente e cumulativo. Porque se vocês repararem no texto do Myzil, ele tem as habilidades dos cards que você possui exilados com marcadores de jaula. E o que isso significa? Significa que mesmo que o Myzil seja movido do campo de batalha para qualquer outra zona, seja o cemitério, ou a mão, ou o exílio, assim que ele volte para o campo de batalha mais tarde, ele continuará recebendo as habilidades de todos os cards que ele exilou quando entrou em jogo anteriormente, né? Então, essa não é uma habilidade que está relacionada à memória do card. A habilidade ela simplesmente vai checar se existem cards exilados com marcadores de jaula e vai conferir todas as habilidades ativadas desses cards ao Myzil, independentemente se elas foram exiladas naquele momento ou há 3, 4, 5 turnos atrás. Ou seja, basicamente, uma vez que você consiga exilar qualquer criatura ou artefato com o Myzil, aquele card vai estar disponível para você para sempre. Sério, isso é muito bom. Para um general
ter esse tipo de resiliência é realmente uma coisa respeitável demais. Sem contar na diversidade de interações que você consegue obter por meio desse mecanismo aí, né? De você ir acumulando as funções dos cards para o seu comandante. O cara vai acumulando tanta funcionalidade que simplesmente pode chegar uma hora que você perceba que tu não precisa mais de nada, né, cara? Porque o cara faz tudo. Ele rampa, ele faz compra carta, ele limpa a mesa, ele causa dano, ele é peça de combo. Então o comandante, ele pode chegar a ser tão autossuficiente que você simplesmente ignore todo o resto e se preocupe apenas em ter ele na mesa, né? Então a sensação que eu tive quando joguei a minha primeira partida com esse deck foi essa, né? De você realmente não precisar de mais nada além de terrenos e o próprio comandante. Um outro ponto aí que vale destacar sobre ele, né? É que ele é um comandante muito favorável à resolução de combos. Existe uma variedade imensa de combinações possíveis entre habilidades ativadas provenientes de cartas diferentes, mas que se coexistissem no mesmo card poderiam gerar aí combos infinitos das mais diversas formas. Eu dei uma boa pesquisada quando comecei a trabalhar nesse deck e eu esbarrei em tudo quanto é tipo de combo. Mana infinita, ficha infinita, dano infinito, turno infinito, falência de Grimório, enfim, as possibilidades são realmente muitas, pessoal. Mas em quase todos esses casos, todo esse motor, né, gerado aí pelo Maersil, que permite a realização desses combos, eles giram em torno de mecânicas de virar e desvirar. Essa é uma temática que realmente não tem muito como fugir, porque muitas das melhores habilidades ativadas exigem que você vire a permanente, né? Então você ter meios de dar untap aí no Maersil é uma das melhores formas de você explorar ele ao máximo. Lembrando que você só pode ativar cada habilidade uma vez por turno. Uma decisão muito sábia aí dos designers para dar uma freada nesse card aí, né? Senão seria muito fácil você combar com ele. Então o interessante, já que quase sempre que os combos aqui eles vão ser baseados em repetições, você ter acesso a efeitos redundantes por meio de cartas diferentes, né? Uma outra forma aí de você dar uma driblada nessa limitação de usar só uma vez por turno, né, as habilidades, é você movendo o Maersil de zona e fazendo ele voltar ao jogo novamente, né? Seja blinkando ele ou devolvendo ele para a mão para depois você conjurar ele de novo. Você fazendo isso, além de estar ganhando acesso a mais habilidades pro Maersil, porque você vai enjaular mais cards quando ele entrar em jogo, você vai estar também resetando a memória do seu comandante. Assim que ele entrar no campo de batalha novamente, ele será um novo objeto e todas as habilidades que você já ativou anteriormente no mesmo turno com ele, você vai poder ativar de novo. Então esse aí é outro método de recursão aí que vale a pena a gente explorar. Maersil, cara, os designers dessa carta estão de parabéns, sério, muito foda esse general, meu preferido da coleção disparado. Bom, eu acho que eu já falei tudo sobre o nosso general, então vamos agora ver como ficou o deck com Maersil, o Impostor. Como de costume, temos aqui a estrutura geral do nosso deck, tá? Então, de acordo com as funcionalidades dos cards que a gente tem aí, eu ocupei os 99 slots da seguinte maneira: 36 terrenos que geram mana, como de praxe, 9 cartas de aceleração de mana, 8 cartas de compra, 15 removals, no caso eu estou usando 8 remoções pontuais e 7 globais. O número de remoções globais aumentou bastante, isso é proposital, né? Como eu falei, você não precisa de muito além do seu comandante na sua mesa, né? Como o deck é de combo, a gente precisa ganhar tempo para combar. Então, um elemento de controle aí, para você ganhar esse tempo necessário, né? É você limpar a mesa aí, enfim, esse é um método aí que a gente vai usar bastante nesse deck, ok? 6 cartas de recursão, nesse caso aqui eu incluí também as cartas de Blink e Bouncing, né? Que vão aí ajudar a salvar o meu comandante e a reutilizar a habilidade dele. 3 cartas de tutor, porque nosso deck é de combo, então é sempre bom ter um tutorzinho lá para puxar aquela peça que tá faltando. 12 cartas aí com funções bem variadas, dentre elas as cartas de desvirar, né? Vão ser provenientes muitas vezes de criaturas ou artefatos que tenham também outras funções. Então nesse pacote aqui eu tenho basicamente as cartas coringas, né? As cartas que vão servir aí para várias funções, quase todas elas direcionadas principalmente para aumentar a qualidade do nosso comandante. E por último aí temos 10 cartas de combo e condições de vitória, que são os combos do deck, né? As cartas aí que você vai usar para fazer uma jogada devastadora e vencer a partida, né? Então essas aí são as 99 cartas do nosso deck, com mais o nosso comandante temos 100. Então vamos partir agora para as cartas em si. Entre os terrenos, além das que serviriam apenas para gerar mana, as quais eu não vou falar em detalhes aqui, porque eu não julgo necessário. Qualquer coisa, se você quiser conferir a base de mana desse deck, é só olhar na lista que está completa aqui na descrição. Temos aqui 5 terrenos utilitários, né?
O primeiro deles aí é o Laboratório da Arrebentação, que é um terreno fantástico. Além de gerar mana incolor, ele serve aí para você dar um bounce num mago que você controla. Como vocês já puderam perceber, o nosso comandante é um mago e ele tem uma habilidade ETB, né? Ele se beneficia bastante do efeito desse terreno aí, que você pode usar também para salvar o nosso comandante. Já viu que a gente usa esse recurso de bounce aí também como uma forma de recursão. Então, muito bom esse terreno aí, vale a pena. E temos aqui também 3 outros terrenos que vão servir basicamente para comprar carta, né? Tem o Farol Desolado, que você paga 3 vira para comprar um card e descartar um card. É bem interessante isso aí, porque geralmente a carta que você vai descartar é uma criatura ou um artefato que você pode mais tarde exilar com uma exil. Então não é um grande problema descartar cartas que sejam peças de combo ou afins. Então tem aí também o Manto Crepuscular, né? Que você paga 2 e vira e dá 1000 aí no jogador alvo, assim como o Brejo de Nefalha, que mila 3 cartas de uma vez. Então esses dois terrenos aí de 1000 você vai usar basicamente em você para jogar cartas para o seu cemitério que poderão estar acessíveis também com mais Zil. E o último terreno utilitário aí é o Pântano de Bojuka, que serve basicamente como remoção de cemitério aí, bem efetivo, joga em muitos decks, não tem muito o que falar, né? Um hit de cemitério aí bem legal. Passando agora para as cartas de aceleração de mana, temos aí 8 pedras de mana, os Cinetes e o Sol Ring, que são staples aí, né? Não precisa nem falar muito sobre eles. Eu estou usando aqui também a Lanterna Cromática. Muitas das habilidades ativadas que a gente vai encontrar aqui, elas exigem que você pague mana colorida. Então, você ter esse poder de fixing, né? É muito importante. E é por isso que eu adicionei tanto a Lanterna Cromática quanto o Cinzeirinho Forja Mana, que basicamente vai filtrar a sua mana, né? Então, bem legal essas duas cartas. As outras pedras de mana que eu tenho aí, o Edro de Pedra Onírica, a Lotus Engalanada e o Monolito de Basalto, eles viram e adicionam 3 manas. Isso é um detalhe importante, né? Porque vão ter alguns efeitos aqui de desvirar que exigem que você pague uma mana. Fazendo isso, né, ao virar uma exil e desvirar, eu vou estar com um saldo positivo aí de pelo menos 2 manas, né? Então tem o Monolito de Basalto aí, que além disso, né, além de ser uma pedra de mana, no caso aqui de você exilar ele com uma exil, ele também vira um mecanismo aí de você desvirar. Isso aí também é bem útil. Da mesma forma aí que o Edro de Pedra Onírica, que é uma pedra de mana que você pode estourar para comprar carta. Então vocês já podem perceber aí que praticamente tudo de artefato e criatura desse deck aqui eu coloquei pensando em possivelmente exilar com uma exil, né? Adquirir aquela habilidade daquela permanente para o meu comandante. Então foi uma coisa que eu considerei aí para ocupar cada slot desse deck. Saindo do pacote dos Ranks, temos aqui as cartas de compra, né? Algumas cartinhas aí bem interessantes. Temos aqui o Arcanis Onipotente, que quando vira você compra 3 cartas. Esse é o motor de draw mais robusto que a gente tem no baralho. Ele com o Maizil, cara, é uma máquina, né? Ele ainda tem uma segunda habilidade aí que também é muito bacana. É bem capaz de você usar também, né? Que você pode pagar 4 manas e devolver ele para sua mão. Então aí ele também vai servir como uma forma de recursão, né? Pro Maizil aí, caso ele esteja exilado com ele. É bem bacana aí o Arcanis. Assim também como o Mago do Mercado, que é aí outro motor de compra parecido. Você compra 2 cartas e descarta 3. A gente já sabe que descartar carta não é uma coisa tão ruim pra gente, porque as cartas no cemitério também vão estar acessíveis. Então o Mago do Bazar é bem bacana aí. Tem também a Pilhagem Infiel, que tem a mesma função, ainda tem Recapitular. Então se você também descartar ela, ou ela for parar no cemitério por qualquer outro meio, você também pode usar, né? Uma carta altamente reutilizável aí. O Quimiomante Volátil, que além de ser uma carta aí, boa para compra, serve como remoção. Então é uma carta versátil também, né? Tem também aqui o Niv Mizzet e a Azami. A Azami é especialmente legal porque ela não precisa ter ímpeto para usar a habilidade dela, né? Então isso aí faz toda a diferença quando você tem, por exemplo, um motor no Maizil que te permite blinkar ele. A gente vai ver mais pra frente quais cartas fazem isso, mas o Maizil ele não tem ímpeto. Então a Azami ela é muito boa por conta desse detalhe, né? Eu tenho aqui também o Taigan, Mão de Sídice. Você vai olhar 3 do topo ali, botar uma na mão e botar o restante no cemitério. As cartas do cemitério são acessíveis. E a segunda habilidade dele também é uma habilidade de remoção, assim como o Quimiomante Volátil, né? Outra carta aí bem versátil, bem legal. E por último, temos aí o Negociante do Beco da Ruína, que é uma cartinha que, apesar de eu ainda não ter tanta oportunidade de usar, eu já vi que ela funciona, tá? Bem legal essa carta. E ela é uma carta especialmente interessante se você pensar em exilar ela com o marcador de jaula, né? Porque ela vai interagir com outros efeitos aqui, principalmente uma carta específica, que é uma peça de combo bem legal do deck, que a gente vai ver mais pra frente, e faz com que você exile muitas cartas, né? Então você vai usar ela também como uma forma de recursão dessas cartas.
Então é uma cartinha aí que é bem legal, eu achei que valia muito a pena testar. Prosseguindo aí, vamos falar sobre as remoções que nós temos aqui. Pontuais nós temos 8, como vocês podem ver aí, quase todas elas são criaturas com habilidades ativadas de remoção, né? Como é o caso aí do famigerado Avatar da Água, que vira destruir uma criatura. A Shao Ku, Portadora do Fim, muito legal essa carta nesse deck. Ela em si não é muito boa, porque ela tem uma série de drawbacks, né? Você perde vida na manutenção, ela não pode atacar se tiver outra criatura em jogo, é meio zoada a carta, mas a habilidade ativada dela é bem legal. Você vira e exila uma criatura e você coloca o marcador +1/+1 nela, né? Então é uma carta que está aí especificamente para você exilar com o marcador de jaula, né? Com o exil. Da mesma forma tem aí o Minion of Leshak, que é uma criatura também horrível, horrorosa, tem um drawback terrível. Enfim, é uma carta que não é boa, mas a habilidade ativada é bem legal. Você vira ele e destrói um terreno ou uma criatura. Então serve como uma remoção aí bem legal também. Tem aí a Jaya Ballard, que é um toolbox aí de remoções diferentes, né? Em todos os 3 casos você precisa descartar uma carta para ativar a habilidade. Isso a gente já viu que é tranquilo também. Então já a Ballard aí é uma carta bem versátil, bem funcional. Vale a pena usar. Tem também aí o Dragão Fundidor de Tesouro, cuja habilidade é você pagar 4 manas e destruir um artefato. Você dá um buff aí também. A gente vai ver mais pra frente também que tem uma outra condição de vitória, que é vencer por Infect, né? Por marcadores de veneno. A gente tem como dar essa habilidade para o Myrzil. Então é legal a gente dar aí esse bônus de +X+0 aí pro nosso comandante. As outras 3 cartas de remoção são o Findar, a Desintegração Ilícita, que destrói criaturas, e o Amuleto Rakdos, que destrói artefatos. Você também pode usar como remoção de cemitério. Enfim, assim a gente fecha as remoções pontuais. Temos também as remoções globais, onde a gente tem também aí alguns artefatos com habilidades ativadas, né? No caso aí o disco de Nebini Hall, bem conhecido. Você imagina o Myrzil com essa habilidade, né? Bem chato, bem horripilante. Eu fiz isso já algumas vezes e, cara, não parava nada na mesa. Era um saco pros oponentes. Especialmente se você tiver meios de recursão para o Myrzil, né? Como é o caso aí de efeitos de blink, de devolver para a mão e alguns outros efeitos que a gente tem que a gente vai ver mais pra frente, né? Então tem várias formas aí de a gente se dar bem usando essa carta aí como um eficiente motor de controle de mesa, né? De board wipe. Tem também aí a Câmara Perigosa, que é um pouquinho pior, né? Você tem que pagar 5 manas, mas você exila todas as permanentes, né? Você não destrói. Eu coloquei ela no deck justamente pensando nisso, porque pode haver no grupo, às vezes, algum oponente com uma mesa muito resiliente, né? Com permanentes indestrutíveis. Então nessas horas é bom você ter uma Câmara Perigosa aí como recurso, né? As outras cartas são todas mágicas de remoção global, no geral, né? Tem o Cataclismo Costeiro e a Maré da Devastação, que são bounces. E como eles não destroem as permanentes, né? Eles devolvem pra mão, fica tranquilo para você jogar mesmo com Myrzil na mesa, porque você vai devolver ele pra sua mão, você faz ele de novo e tá tudo certo. Tem aí os Entes do Sol Negro, que também é outra bala de prata aí contra criaturas indestrutíveis. A Explosão Vandálica, que é um soco no estômago aí dos decks de artefato. E o Ato Blasfemo, remoção básica de criaturas aí, beleza? Essas são as remoções globais. Prosseguindo aí, vamos falar sobre as cartas de recursão. Temos aqui a Arpia da Caverna, que tem um efeito de bounce aí muito barato, né? Você paga 1 ponto de vida e devolve ela para sua mão. No caso, uma cartinha bem legal para você exilar com marcadores de jaula, né? Com o Myrzil, você poder devolver o seu comandante para sua mão sem pagar mana é realmente uma coisa muito boa. Aí temos aqui o Eterídio, uma carta fantástica nesse deck. Esse bicho aí é aquele caso de, se você abrir a mão com o tutor, essa vai ser a primeira carta que você vai tutorar. Então, como vocês podem estar vendo aí, ele tem 4 habilidades, mas a primeira delas, que é a de blinkar, cara, é muito forte. Esse bicho ele dá muita resiliência pro comandante. Se você fizer com que o Myrzil tenha essa habilidade, basicamente nunca mais ele sai da mesa. É muito difícil alguém tirar ele. Então é muito legal mesmo. Essa é a carta que você vai cavar ela o máximo que você puder, porque ela é realmente uma carta que dá muito gasto pro seu jogo, né? Uma outra carta que eu tenho também é a Esfinge Argentada, que basicamente tem a mesma função, faz a mesma coisa do que essa primeira habilidade do Eterídio, só que ela tem um probleminha que para você fazer isso você precisa ter maestria com metais, né? Você precisa ter 3 ou mais artefatos. Isso aí é um pouquinho problemático, porque como a gente já viu, a gente usa muitas remoções globais, então às vezes pode acontecer de você não ter esses 3 artefatos. Mas também não é tão difícil, tá? Porque a gente usa muito artefato, a gente usa muita pedra de mana, e enfim, o deck é baseado nisso, né? Tem artefato, não vai faltar. Temos aí também o Caldeirão das Almas, que é uma carta bastante legal. Essa aqui vai ser uma recursão mais útil quando você tem efeitos que exigem que você sacrifique a criatura, ou para usar combado aí com o disco de Nebini Hall, por exemplo. E o interessante dessa carta aí é que o persistir ela devolve a criatura na hora, né? Diferente do Blink, do Eterídio, por exemplo, não precisa esperar até o final do turno para que você tenha o Myrzil de volta. Essa rapidez da recursividade do persistir, ela permite que você faça combos. Porque como eu falei, o Myrzil só pode usar a habilidade uma vez por turno. Sendo que se ele bater no cemitério e voltar pro campo de batalha, você já pode usar essa habilidade de novo. Então,
dá pra fazer vários combos aí, dá pra fazer com que o Marzil realmente nunca morra, né? Nunca mais saia do jogo. Então essas 4 cartas que eu falei aí dão uma resiliência incrível pro nosso comandante. E tem aí também o Lich de Ravengul, que é uma carta bastante sinérgica no deck, né? Ela vai servir aí como recursão. Você também pode usar ela pra jogar cards do cemitério dos oponentes, né? Isso é muito importante. E o Draunu, que é outro caso de criatura que tem um drawback bem opressor, né? Só que ele tem uma habilidade ativada muito boa, né? Você vira, dá um recapitular por uma mágica instantânea ou feitiço do seu cemitério. Então é uma forma de recursão bem legal, bem eficiente e vale a pena a gente ter aqui no deck. De recursões temos só isso. Temos aqui também 3 tutorzinhos. A Colusão Demoníaca, que é um tutor muito bom porque ele é altamente reutilizável. Por conta da habilidade dele do buyback, né, do recuperar, que você descarta 2 cartas da sua mão. É uma forma aí de você tutorar sempre, né? Nossos outros 2 tutores são o Enterrado Vivo, que você procura 3 cartas de criatura no seu Grimório e bota no seu cemitério. E o Contemplar o Além, que também permite que você procure por 3 cartas no seu Grimório, né? Em todos esses 3 casos aí, a gente vai encher nosso cemitério, mas esse não é um problema. Então são ótimos tutores aí pra gente usar no deck do Marzil. Prosseguindo, temos aqui a nossa Toolbox, né? A nossa caixa de ferramentas. Nesse pacote aqui eu incluí as cartas que vão servir especificamente para você desvirar o comandante, né? Porque como a gente já pôde ver, muitas das nossas habilidades ativadas exigem que a gente vire o comandante. Então é muito importante que a gente possa desvirá-lo. Nós temos aqui o Cinderace Wretch, que é uma criatura que você pode virar para fazer o jogador alvo descartar um card, sendo que o diferencial dele é que você pode colocar um marcador -1/-1 nele e desvirá-lo. Então temos aqui uma forma gratuita, entre aspas, de desvirar o nosso comandante. Muito bom essa habilidade, e é por causa dela que essa carta entrou no deck. Temos aqui também a Facção do Serrote, que é uma carta que tem esse símbolo de desvirar, né, que é o inverso do símbolo de virar, né? Então é uma carta que, entre outras coisas, vai servir também pra gente dar untap aí no nosso Marzil, e a habilidade que ela tem é legal também, né? Além de você estar desvirando o seu comandante, você ainda tá fazendo aí uma gracinhazinha, né? Aí nós temos aqui 2 cartas que são muito versáteis nesse deck, que é o Morphilídio e o Toxalídio. Ambas são cartas muito parecidas, todas elas têm 5 habilidades, parecido aí com o Eterídio, né? Sendo que as 2 principais funções desse card são a habilidade de pagar uma mana para desvirar e a terceira habilidade de cada um, que no caso do azul, né, do Morphling, ele dá manto para a criatura, e o Torchling, ele muda o alvo de uma mágica, né? Então são cartas que, principalmente, além de fazerem com que você desvire seu comandante, elas também têm o poder de protegê-lo. Temos aqui o Pilipala. Esse cara aí, ele pode ser usado também como peça de um combo de mana infinita com uma outra carta chamada Arquiteto Mor. Só que eu, no caso aqui, eu resolvi não fazer nenhum combo assim, infinito, né? Porque, sei lá, acho que é meio chato. Mas enfim, uma questão de escolha, você pode usar isso também. Aqui no meu deck, o Pilipala basicamente está apenas para assumir a função de desvirar o meu comandante, ok? Temos aqui o Elixir Milenário, que ao contrário de muitas outras cartas, ele não é tão útil se você exilar com o marcador de jaula, né? Porque você precisa pagar um e virar para desvirar. No caso, você vai virar o próprio comandante para desvirar ele, não vai adiantar muita coisa. Mas ele tem uma habilidade muito bacana que meio que dá um ímpeto, né, pro comandante. Isso é bem valorizado. E ela, assim como a Ira, que é uma outra carta que a gente tem aqui no deck, que dá ímpeto, elas vão ter uma função muito importante com uma outra condição de vitória que a gente tem aqui, que é um combo que vai colocar muitas coisas na mesa. Então, de qualquer forma, aí, o ímpeto é importante para o nosso comandante também, porque a gente precisa que ele tenha acesso às habilidades de virar logo assim que ele entra em jogo. Temos aqui também o Morcego Ressecado e o Espreitador de Aeronal, que também vão servir basicamente para dar ímpeto para o nosso comandante. Kozilek, a Grande Distorção, que é uma criatura enorme, dificilmente você vai conjurar ele, né? Mas é uma carta interessante de se pensar em exilar com o marcador de jaula, porque ele tem aí uma engine de counter, né, de anulação bem forte. Então aí é um outro elemento de controle que a gente tem no nosso baralho. Temos aí o Entreposto, que é uma carta também muito versátil, eu gosto bastante. No caso, dentre todas essas 4 habilidades aí, embora a habilidade de recursão seja muito boa e a habilidade de compra também pode ser bem útil, mas eu acho que o mais importante dela aí é a de ganhar vida. Porque eu senti muita insegurança em algumas vezes quando eu joguei com esse deck, por conta desse lance de não ter tempo, né, de combate. As pessoas te visam muito e apesar de você conseguir se defender bem, porque você tem bastante resposta, às vezes você não consegue segurar tanto a onda. Então esse Entreposto aí, coloquei ele despretensiosamente no deck, né? Mas ele acabou se tornando bem importante, assim, por conta desse lance de ganhar vida. E a última carta do pacote, o Panharmônico, que é uma carta que você não vai exilar com o Marzil, mas é uma carta que vai acelerar muito o seu jogo, né? Porque ela vai duplicar aí a quantidade de cartas que você exila com o Marzil, ok? Bom, com isso a gente encerra esse pacote. Vamos agora então ao que interessa, que são os nossos combos, ok?
Bom, gente, eu tenho basicamente 3 formas de vencer nesse deck, né? 3 condições de vitória. Um deles é um combo que envolve 3 cartas: Árvore da Perdição, Aquamoeba e Chicote Ofídico. Vamos lá, vamos explicar o combo. Primeiramente, você tem que ter exilado todos esses cards com uma Exil, né? Parece uma coisa difícil? Talvez, mas sinceramente eu não senti dificuldade nenhuma. Inclusive eu achei isso bem fácil de fazer. Você vai e ativa a habilidade da Árvore da Perdição, né? Você permuta a resistência do Exil, no caso, com os pontos de vida de algum oponente. O segundo passo é você permutar o poder e a resistência do Exil. Para isso a gente tem aí a Aquamoeba, né? Existem outras cartas que fazem essa mesma função, né? Caso você queira forçar a barra aí, por exemplo, o Manite, que serve para a mesma coisa, só que a diferença é que você precisa pagar mana para fazer. Tem também aí a Puca do Penhasco, você paga só uma manazinho, né? Uma cartinha é um pouquinho melhor, mas o ideal é a Aquamoeba, porque você não precisa gastar mana nenhuma para fazer, só precisa descartar a carta na mão, então é bem mais tranquilo de ativar. Então beleza, você permutou o poder e a resistência, aí o que você faz? Seu Exil está virado, então você usa o Chicote Ofídico, né? Pra você pagar 3, desvira o Exil e causa dano igual ao seu poder à criatura ou jogador alvo. Uma outra coisa que você pode fazer também, ao invés de dar dano direto na vida do cara, é atacar com o Exil, né? Porque ele vai estar com um poder absurdo e provavelmente vai matar com uma porrada só, né? Já que o dano de comandante mata mais rápido. Para essa mesma função do Chicote Ofídico, eu tenho também o Ancião Atira Ferrões, que também vai dar dano igual ao poder numa criatura ou jogador alvo. Caso você não tenha ainda a Árvore da Perdição, para você poder combater, você pode usar de um outro método também. Você pode dar Infectar aí pro Exil, provido da habilidade desse bicho aí, o Devora Almas Pestilento, e aí apenas com 10 de dano você já consegue matar um oponente, né? Então esse aí é um dos combos do deck. O outro combo que eu tenho é mais um combo assim que eu uso mais pela diversão, né? Que ele envolve 3 cartas também. São a Moreja Arco, que é uma criatura com habilidade de ativada bem ruim, mas que no caso aqui vai servir apenas para você combar, né? O que essa habilidade faz? Você paga uma mana vermelha, exila 10 cartas do topo do seu Grimório e ele dá 2 de dano na criatura alvo ou jogador alvo, né? Habilidade bem ruim, mas aí no caso o diferencial dela é você justamente exilar as cartas do seu Grimório, né? Você exila uma grande quantidade de cartas, aí o que você faz? Você usa o Quimiomante Izete, né? Você usa essa terceira habilidade dele aí, que você paga 2, vira, sacrifica ele e você conjura qualquer número de cards exilados com ele. Então, uma jogada bem interessante é você no turno de cada oponente exilar 10 cartas. Quando chegar no seu turno, você vai e estoura o Exil, que está com a habilidade do Quimiomante, e você conjura tudo isso que você exilou de uma vez só. Por isso é importante a gente ter ímpeto na nossa mesa com a ira, né? Que aí você também pode atacar aí e causar dano, usar todas as habilidades ativadas, enfim, é bem zoado mesmo. E para piorar, você ainda pode complementar esse combo com o Magos da Mente. Você também estoura, você faz um desejo da mente, né? Bem legal, né? É um combo assim que não é... Pode não ganhar o jogo, você pode não ganhar o jogo com isso, eu acho bem difícil, né? Mas é uma parada bem divertida, eu achei legal usar e basicamente é isso. Além dessas peças todas aí, né? Além desses combos aí, eu tenho outras 2 peças de combo aqui, o Quicksilver Elemental, né? O Elemental de Mercúrio. É uma criatura que você paga uma mana azul e ele ganha todas as habilidades ativadas da criatura alvo até o final do turno. E você pode usar a mana azul como se fosse mana de qualquer cor para ativar as habilidades dele. O outro bicho é o Lodo Necrótico, que ele tem todas as habilidades ativadas de todos os cards de criatura em todos os cemitérios, né? Essas 2 cartas aí, elas basicamente são como se fosse um substituto do comandante, né? São cartas que, assim como o Exil, elas podem ter várias habilidades de cartas diferentes ao mesmo tempo, né? Isso permite fazer combos que às vezes você não consegue com o Exil, por exemplo. Nenhum deles 2 eles têm a limitação de você poder usar só uma vez as habilidades que eles recebem. Então você pode virar, desvirar várias vezes, né? Infinitas vezes. Pode gerar mana infinita com esses bichos, enfim. Se o Exil estiver na mesa, melhor ainda, porque você vai poder aplicar todas as qualidades do Exil, né, todas as habilidades que ele já tem, para uma outra criatura que não vai ter essa limitação de poder usar a habilidade só uma vez por turno, né? Bem legal isso aí. Enfim, essas aí são 2 outras peças de combo do nosso deck, né? Existem vários outros combos que são possíveis de se fazer com o Exil, mas eu optei por uma parada mais fã, né? Parada mais divertida assim. E é isso aí. Esse aí é o meu deck com Exil, o Impostor. Bom,
galera, é isso aí. Com isso eu vou encerrando mais uma Deck Tech aqui de Commander. Esse vídeo foi particularmente divertido de fazer porque eu gosto muito desse comandante, como vocês puderam ver pela minha empolgação, né? Cara, mas é uma criatura realmente fantástica, né? Como eu disse, eu tive a oportunidade de testar esse comandante algumas vezes, né? Na verdade eu comprei o deck de magos e eu montei o deck com a Inala, que é o comandante principal, e com o Maizil eu montei outro deck, então eu fiz 2 decks com o mesmo deck pré-construído, né? Então eu tirei bastante proveito aí da minha aquisição. E cara, foi muito maneiro porque o primeiro contato que eu tive com esse comandante foi meio que um brainstorm mesmo, né? Porque conforme eu ia jogando, eu fui bolando na minha cabeça já várias outras coisas e, pô, depois da primeira partida eu já fui pra casa, já fui pensar em outras coisas, outros combos e tal. Eu gostaria que tivesse espaço nesse vídeo aqui pra poder falar sobre outros combos, né, com o Maizil, mas infelizmente não dá pra fazer isso, senão o vídeo vai ficar enorme, então... Enfim, vamos ficar só com isso aqui mesmo, né? Eu acho que com o que foi dito aqui, já dá pra gente ter uma noção de como funciona esse comandante, né? E quais são aí as principais características dele, ok? Mas e você? Pensou em algum combo legal com o Maizil aí? Tem alguma outra lista diferente? Alguma abordagem diferente pra esse comandante? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Criticar minhas escolhas, falar mal, falar bem, pode falar o que quiser. Não esqueça também de dar like no vídeo. Se você ainda não conhece os outros vídeos do canal, vá lá, dá uma olhada. Tem várias outras deck techs lá de outros comandantes e mais outros irão sair no futuro, beleza? E é claro, se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal antes de ir embora para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Com isso eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!